Boa noite a todos, Angola, boa tarde, Brasil, boa noite, Moçambique, boa noite para aqueles que estão no outro fuso e acompanham o nosso debate. Nós hoje voltaremos a ter um debate, mas desta vez a nossa convidada é a Nereide Peixoto, licenciada em Ciência Política, mestre em Cultura e Territorialidade. Depois ela vai dizer bem este curso. Ah, vamos falar sobre autarquias, expectativas e prioridade. A nossa convidada é formada em ciência política e este assunto, tal como já dissemos aqui várias vezes, não é restrito para os juristas, também outras áreas do saber podem muito bem abordar questões ligadas às autarquias. Sem mais delongas, e já temos algumas pessoas a nos acompanharem, identifiquem os vossos amigos para seguirem a nossa página ou para acompanhar este vídeo e eu também vou aproveitar esse tempo para identificar alguns amigos e já estou mesmo na minha página do Facebook. Vou partilhar o vídeo e os outros também podem fazer o mesmo, porque o debate vai ser muito interessante mesmo. Partilhar aqui algumas experiências ligadas à questão das autarquias, expectativas e prioridades. Já estamos aqui na minha página. Já que não conseguem me ver, deixa primeiramente aparecer esta aí, é a nossa convidada. E cá estou eu mais uma vez para moderar ou facilitar este debate. Neste preciso momento eu estou a partilhar o vídeo na minha página do Facebook até que tenhamos mais gente a acompanhar a nossa atividade, que já todas as condições já estão criadas, a nossa convidada já está em linha, que só falta mesmo é darmos início ao nosso debate. Já está na minha página. Vou publicar no Facebook. Hoje vamos falar sobre autarquias, expectativas e prioridades. Prioridades, a questão das autarquias que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. Somos dos poucos países no mundo em que não há eleição dos representantes a nível dos municípios. Já temos algumas pessoas a nos seguirem. Deixa eu só escrever aqui. Estamos no ar. Falar sobre as autarquias. Então já estamos no ar. Convidem os vossos amigos, tal como eu estou a fazer. E sem mais delongas, seja bem-vinda ao nosso estúdio, Neirete Peixoto. Boa Olá, tarde. olá, boa tarde, Hitler. Boa tarde ao pessoal que está aí do outro lado. Boa tarde, boa noite ou bom Melhor dia, boa né? noite para os que estão em Angola. É, sim, boa noite. Boa noite. Sim. Ok, nós vamos dar início à nossa atividade. Já tem algumas pessoas a seguirem e algumas até já fazem comentários. Já temos aqui um membro do Projeto AG que diz que estamos em linha e atentos para o debate. Muito obrigado, Jovelino. Então, gostaria que fizesse uma breve apresentação de si mesmo. Sei que é um pouco difícil fazer uma breve apresentação, mas gostaria que começasse com uma breve apresentação antes de entrarmos na questão das autarquias. Ok. Eu sou Neirete Peixoto,
26 anos de idade, formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mestranda em Cultura e Territorialidade pela Universidade Fluminense, especialista em ações afirmativas e políticas públicas pela Universidade do UERJ. Acho que basicamente isso. Angolana, mas no momento resido no Brasil, não é? Estou a terminar a minha formação. Acho que é o básico. Ok. Agora, sobre a questão das autarquias, podemos entrar diretamente ao nosso assunto. Podemos sim. Posso fazer já a apresentação do slide ou nem por isso? Não, pode fazer sim. Ok, como o tema já diz, né, vamos falar sobre as autarquias, expectativas e prioridades, não é? Falando um pouquinho sobre as autarquias, pode avançar aqui. Autarquias é o serviço autônomo criado por leis com personalidade jurídica, patrocínio, patrimônio e receita própria para que possa executar atividades da administração pública. E o seu funcionamento é a descentralização e desconcentração do poder. Como já diz aqui do lado, tem a pessoa jurídica de direito público, é criada por lei, executa atividades típicas da administração, a descentralização administrativa e visa o melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira da administração. Pode avançar. Esse é um esquema básico, não é? Que visa a criação das autarquias, que ela é criada por lei, uma lei específica. A sua extinção também tem que ser por via de uma lei, edição de uma lei, e essa lei é iniciativa do chefe do Poder Executivo. Pode avançar. Hitler? Ok. Falando um pouquinho da descentralização e desconcentração, para diferenciar essas duas palavras que aparecem muito na definição sobre as autarquias, a descentralização é a administração indireta. O Estado executa o serviço público por meio de outra pessoa. É uma entidade são as entidades personalizadas. É a transferência de execução do serviço ou da titularidade do serviço para outra pessoa. Nesse campo, não existe uma hierarquia. Já na desconcentralização, é uma administração direta ou indireta. Nessa existe a hierarquia. A própria administração é prestada pelo Estado, ou então a administração presta serviço, não é? É uma entidade despersonalizada e não há uma transferência de execução ou da titularidade dos serviços. Pode avançar aqui. Qualidade de um autarca. São várias qualidades, então eu citei algumas, só as mais básicas, como um verdadeiro autarca tem que ser neutro, tem que estar mobilizado para o exercício das suas funções em prol aos interesses das pessoas, conhecer muito bem a área de jurisdição na qual ele habita, adaptar um estilo de liderança assertivo e democrático, agir sempre com base nos princípios éticos, privilegiar o trabalho em equipe e em parceria, prevendo sempre o objetivo comum,
Então, promover o grupo no sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal, ter habilidades para lidar, gerir e solucionar os conflitos interpessoais. Pode avançar? Esse esquema é basicamente o que eu falei, não é? A criação, a extinção, aqui também eu sou, desculpa. Basicamente tudo que eu falei. Então, eu resumi mais ou menos nessa imagem que eu encontrei na internet, resumi ela nessa imagem, que fala sobre tudo em palavras bem básicas. Sim, pode avançar? E falar um pouquinho das expectativas e das prioridades das autarquias. As expectativas que basicamente todos nós temos é que nessas autarquias tenhamos, ou então cada área consiga se auto-administrar, tenha autonomia fiscal e de decisão, tenha descentralização dos poderes, igualdade de participação, que tenhamos uma cidadania ativa, a participação de todo o cidadão, que tenhamos também uma distribuição dos bens e serviços e um desenvolvimento local, que eu acho que é um dos principais, ou uma das principais expectativas. E as prioridades é levar o conhecimento para as zonas rurais, o melhoramento do saneamento básico, que é saúde, educação, alimentação, água, entre outros, a fluidez dos serviços, o melhoramento da comunicação e do acesso aos serviços, que a nossa população precisa ter acesso a quase tudo, ou então ao básico, que é o que nos falta muito, né? Com o Covid, é uma das situações que nos faz ver que nós precisamos melhorar em vários setores, várias áreas. E basicamente isso, né? Obrigada. Terminou, Hitler. Uma apresentação muito curta. Curta. Bem resumida. Ok, mas bastante interessante. Eu estava aqui a acompanhar e até fiquei surpreso pela forma como você estruturou as expectativas e as prioridades. E gostei muito do ponto em que falaste sobre as qualidades de um autarca. Eu acho que este é o nosso maior desafio, sobretudo porque será um fenômeno novo para a nossa sociedade e nós ainda não temos os autores que vão poder concorrer, ou seja, ainda ninguém, bem poucos são aquelas pessoas que estão a dizer que estão prontos para concorrer sobre as autarquias. Logo, eu gostaria de que você explorasse mais este ponto, sobretudo nas qualidades do autarca, como é que as pessoas devem, quem é que realmente deve apresentar candidatura, não só para ser o autarca, mas tal como acontece no Brasil, tem prefeitos e vereadores. Neste caso, eu falo do autarca e dos deputados municipais. As mulheres devem ou não participar? As mulheres têm que ficar a assistir tudo como telespectador ou devem começar já a fazer parte do processo a partir dessa fase embrionária? E as outras pessoas, a juventude, deve participar ou vai deixar que os mais velhos continuam a tomar lugar daquilo que nós também poderíamos fazer? Okay. Todo mundo que sentir-se preparado para fazer, ou para que tenha, no mínimo, algumas características básicas e que o seu objetivo seja trabalhar em prol ao objetivo comum, deve se candidatar, sim, mulheres, homens. Tem uma frase que eu carrego muito, e eu não lembro bem onde é que eu li, mas isso é na fase da graduação, que diz: todo mundo pode entrar para a política, mas poucos vão saber fazer política ou sabem fazer política.
vou falar um pouquinho dos cientistas políticos. Nós, não é? Eu sou cientista política de formação, mas não tenho experiência nenhuma nisso ainda, não é? E eu quero angariar experiências, só que para isso eu preciso ir para Angola ou preciso entrar nesse campo e ver como funciona, porque nem tudo a universidade, a escola vai nos ensinar, a vida em si nos ensina as coisas. Então, mulheres podem sim, porque existem mulheres formadas e existem mulheres já engajadas no mundo político, lutando pelo seu empoderamento, a representação e a participação dentro da mulher. Não é? A minha monografia foi sobre isso, mas nos países CPLP africanos. E que nós, a Angola em si, temos, infelizmente, vemos pouca participação da mulher. Temos, acho que 19% só no governo provincial. E isso, acho que eu vejo isso com a falta de oportunidade, falta de abertura, porque a mulher ainda é vista como sexo frágil, a mulher ainda é vista como sendo a dona de casa. Infelizmente não olham para a mulher como uma socióloga, uma profissional competente. Nos últimos anos a participação vem aumentando gradativamente, mas todos nós sabemos que ainda temos um caminho longo pela frente e que, como tudo, isso é um processo e tem suas fases. E precisamos de políticas voltadas para mulheres. Isso seria um dos pontos cruciais para que se possa ter mulheres dentro da política ou dentro da sociedade angolana, no geral, não só na política, né? Porque não só na política que se vê a baixa participação, representação feminina, mas na economia, no geral, na educação, muito por isso, infelizmente, mas todo mundo que se sinta preparado, todo mundo que tenha qualidades para administrar, pode se candidatar sim. Não o fulano que já está na política, então, por já estar na política, ele pode se candidatar. Mas existem jovens angolanos que estão engajados nisso, estão engajados em projetos sociais, que já têm projetos sociais ligados à sua área de jurisdição, já ajudam aquele, como é que eu posso dizer? Aquela área, então, a sua área, não é? São jovens com visão, jovens com propósito, jovens com força e determinação de fazer melhor, de ser melhor a cada dia que passa. Então, esses jovens são jovens a serem aproveitados, a serem puxados, porque, imagina, se não dermos oportunidades a esses jovens, quando é que a gente vai ter uma nova era de políticos, uma nova era de sociólogos, se a gente não dá oportunidades para esses jovens? Para nós jovens, né? Porque eu sou jovem também e não estou nisso ainda. Mas pronto, a minha resposta é que todo mundo que se sinta preparado, que tenha neutralidade nas ações, nas decisões, saiba trabalhar em grupo, pode se candidatar sim. Mulheres principalmente, por favor, né? Sim. E como é que, por exemplo, no âmbito da ciência política, os politólogos, os cientistas políticos devem contribuir neste contexto de autarquias, que é um fenômeno novo, mas trata-se de uma relação de poder, não só de poder, porque o poder é o objeto de estudo da ciência política, mas também porque dentro da ciência política temos a questão do marketing político e eleitoral, que será fundamental. Como é que podemos articular isso? Como é que os politólogos, os cientistas políticos podem ajudar a afirmação de candidaturas a nível dos municípios?
Uma coisa que as pessoas me perguntam sempre quando perguntam o meu curso, então, em que área eu sou formada, quando eu digo sou politóloga, as pessoas perguntam sempre, mas política, por que política? O que é que um politólogo faz? Um politólogo é. A área política é vasta. Um politólogo é analista político, um politólogo pode se candidatar, sim, a cargos eletivos, administrativos. Então, o nosso campo é vasto. E a forma que a gente deve, ou então possa contribuir é isso, é analisando, é formando, informando os jovens. Esse é um dos pontos que a gente pode muito bem pegar e fazer. Passar conhecimento, passar empoderar as outras, o jovem, não é? Empoderar e incentivar o jovem na participação, não só o jovem, não é? A sociedade em si, porque precisamos de uma sociedade ativa, não é? Precisamos de uma sociedade ativa para que possamos chegar até as áreas, infelizmente as áreas rurais. Por quê? Porque imagina, a gente a falta, vou dizer, a falta de políticas linguísticas é um problema para a nossa sociedade. Primeiro ponto. Porque o português é a língua oficial, mas existem zonas que, infelizmente não digo, né? Felizmente, porque é uma valorização da nossa cultura, é uma valorização da nossa língua. Existem pessoas que não falam o português ou tão bem o português. E são pessoas que têm muito a contribuir para a nossa sociedade. São pessoas que podem ser autarcas, porque já fazem coisas pela sua área. Imagina que a gente vai a alguns municípios de Malange. Existem senhores que não falam português, ou falam pouco português, falam muito mais as línguas maternas. Como é que a gente vai se comunicar com essas pessoas? Por que muito jovem não tem interesse de aprender línguas nacionais? Porque, infelizmente, nós não temos políticas linguísticas capazes de nos proporcionar aberturas para isso. Muito jovem pergunta, por que eu vou aprender? Onde é que eu vou usar? O inglês você vai usar em qualquer lugar do mundo e não só, até Angola mesmo, o emprego. Eu fiquei muito feliz porque há dias mandaram uma vaga de emprego e uma das exigências era falar uma língua nacional. Fiquei triste por eu não saber, mas fiquei muito feliz por aquilo, por ter visto aquilo, porque aquilo é uma valorização da nossa cultura, da nossa língua. Um povo sem identidade é um povo... Não é povo, primeiro ponto. Primeiro é que a gente já não passa respeito, que a gente não valoriza o que é nosso. Então, o cientista político tem essa abertura de analisar, de incentivar, de puxar o jovem para a participação política ativa. Porque, vejamos, a gente fala muito está falando muito agora sobre as autarquias, mas muitas pessoas não sabem o que é uma autarquia, como vai funcionar, em que pé está. Então, esses pontos, esse caminho que a gente pode pegar incentivando o jovem, analisando, mostrando, passando informação, passando conhecimento, incentivar o jovem não só a participação política, mas a educação também, a entrar para associações, a entrar para a vida, para a sociedade, para a vida social em si, porque existem muitos jovens que não estão inseridos na sociedade, posso assim dizer, então acabam ficando muito de lado, só na observação e fazendo as suas análises, mas análises estando de lado sem estar por perto ou dentro desse campo para podermos saber analisar certos pontos, porque imagina, eu antes de fazer o curso, eu não sabia muita coisa. Eu não sabia, era aquela do achismo.
Então, depois de estar aí, depois de entrar, depois de estar com essa participação ativa, posso assim dizer, no campo político mais acadêmico, aí sim eu poderia pegar e analisar uma situação antes de dar um parecer. E aí vai, então, se os jovens, imagina, um jovem que não está ligado a coisas políticas, à sociedade, à educação, não tem como pegar e, eu vou ser um autarca, eu vou ser um professor. Você não vai para a escola. Como é que você não quer? Como é que você vai ser? Então, eu quero ser uma autarca. O que é que eu tenho que fazer? Eu sou neutra? Eu estou ligada aos problemas da minha área? Eu sei o que se passa? Eu sei quais são os déficits da minha área? Eu sei, tá, ok. Então, eu tenho como saber resolver, saber lutar para resolver essas questões. Agora, eu não estou, imagina que eu sou Neirete, quero me candidatar a um cargo. Eu tô fora de Angola há 6 anos. Eu não sei os problemas que a minha área vive. Não sei quais são os pontos fracos, os pontos fortes. Como é que eu vou lutar para um cargo se eu não sei como ou a quem recorrer, com quem falar? Não sei. Não tem como. A Ney já foi para Angola, a Ney já está há 6 anos em Angola, e a Ney é engajada, a Ney tem projetos sociais, a Ney sabe trabalhar em grupo, a Ney sabe quais são as dificuldades que a área dela passa, quais são os pontos fortes, o que é que tem que ser aproveitado. A Ney sim, a Ney pode entrar para essa área e pode lutar para um cargo político. Do contrário, não tem como, porque a Ney não sabe. Mas existem jovens na área da Neirete, que sabem, que estão engajados, que merecem uma oportunidade para mostrar serviço. Porque sem oportunidade para mostrar serviço, nada funciona, nada vai para frente. Então, cientista político tem esse dever de informar, de analisar, de incentivar, tal como tu estás a fazer, não é? Chamar pessoas para falar sobre esse tema, não é? Isso é uma maneira de incentivar, é uma maneira de mostrar quais são os pontos fortes, quais são os pontos negativos, os pontos fracos, e uma maneira de puxar a sociedade em si para a participação política ou para a participação social mais ativa. Ok, muitos politólogos têm dificuldades de encontrar emprego porque não vejo emprego na sua área e eu, pelo menos, vejo uma grande oportunidade por intermédio das eleições autárquicas, o surgimento de agências de marketing que poderão trabalhar com os candidatos ligados a esta área, mas infelizmente as outras pessoas não têm essa visão ainda, porque nós iremos precisar mesmo de assessores que irão trabalhar com os autarcas na elaboração de programas eleitorais, manifestos e por aí fora. Agora, como jovem e alguém que tem uma formação com qualidade, ou como é que se diz, como é que dizia o presidente, qualificada, um quadro qualificado, qual é o conselho que deixas para os jovens que estão na diáspora que poderiam, nesse contexto das autarquias, contribuir, por exemplo, com os seus conhecimentos para o desenvolvimento das suas comunidades?
qual é o conselho que eu deixo? Primeiro, eu acho que a gente deve estar bem informado de como está o país, como estão as coisas, como estão, em que pé está, não é? A questão das autarquias, em que pé está as questões ligadas à nossa área, fomentar debates para que se possa ter muito mais informações, tenha domínio também de tais informações e de tais temas, né? Porque, como eu disse, só estando ligado à política é que a gente vai saber ou vai estar. Só estando ligado é que a gente vai poder saber se é bom ou não. Ou então, não ser bom, não, mas só estando ligado para a gente, como é que eu posso dizer, ganhar experiência. Então, a partir de agora, a partir de onde esteja, não é? Incentiva os jovens na participação política, a participação social. Por quê? Porque o que eu tenho notado muito é que alguns jovens que estão na diáspora, acabam por perder as esperanças no nosso país, acabam por perder a esperança no ser humano em si, por muitos acontecimentos, por muitas decisões que são tomadas, por muitas indecisões e até decisões que não são tomadas. Eu mesma já fui uma dessas pessoas que acabei por deixar muita coisa de lado e acho que é por perder mesmo a esperança no ser humano em si. Então, mas nada está perdido. As coisas só acontecem quando nós nos propusemos a fazer, porque a gente está a reclamar hoje. A gente reclama hoje, mas o amanhã. As coisas não acontecem por si só. Acontecem porque nós damos um passo, tomamos uma decisão. Então, se eu, Ney, quero que as coisas mudem, eu tenho que fazer alguma coisa também. Eu tenho que contribuir. Não posso estar de lado só a reclamar, mas eu tenho que contribuir. Então, tu que estás aí, contribua com alguma coisa. Contribua fomentando debates, fazendo lives, falando sobre temas pertinentes, temas atuais. Isso é uma forma de incentivar a juventude a estar mais ativo na sociedade, mais ativo nas questões políticas. Porque ficar só sentado esperando as coisas acontecerem não vai dar em nada. Vai fazer de nós pessoas que só reclamam. Então, vamos fazer, vamos agir. Tem N coisas que a gente pode fazer para incentivar a juventude a participar ativamente na sociedade. Então, que façamos, que fomentamos, que façamos grupos de estudos, debates, lives, cursos também. Então, conversar com uma amiga, conversar com um amigo sobre um determinado tema é uma forma de você ver em que pé está, quais são as lógicas das decisões tomadas por outras pessoas, ver uma opinião diferente da nossa, porque nós não estamos 100% certos. Então, existem verdades e verdades. A minha verdade, eu acredito na minha verdade. O outro acredita na verdade dele. Então, a partir do momento que cada um tem a sua verdade, mas que cada um respeita a verdade do outro, ok. Então, é nessa questão. A gente vai incentivar, criando debates, a gente vai incentivar, até criando associação, ou então entrando para uma associação também, é uma forma de contribuir.
entrando para um partido político é uma forma de contribuir, entrando para um grupo de WhatsApp de debates é uma forma de contribuir, está ligado a questões políticas, a questões sociais, a questões do mundo. Então, acho que acho que esse é o conselho que eu daria para as pessoas que estão na diáspora, né? Porque não temos muito a fazer, estamos longe, infelizmente, mas o pouco que a gente pode fazer, a gente pode começar a fazer agora, não esperar as coisas melhorarem, não esperar a gente voltar para Angola para começar a mexer os pauzinhos, não é? Sendo a juventude a força motriz de uma sociedade, como é que deveriam, por exemplo, participar nesse processo autárquico? Será que podem já começar a preparar as candidaturas? Como é que podem organizar-se, já que deste aqui os conselhos para um, um, um autarca? Como é que poderiam, por exemplo, seguir essas regras aqui de agir sempre com base nos princípios éticos, saber planear, controlar as alterações, uma vez que nós temos uma sociedade com déficits de participação e a maior parte da juventude não está disposta a participar na vida pública ou política, tendo em conta os desafios que o país tem. Ou seja, os jovens preferem estar além, ou seja, distanciados dos desafios políticos ou dos desafios de desenvolvimento da sociedade. Nisso eu tenho uma pergunta, mas para todo mundo, uma pergunta assim para a gente pegar e refletir. A gente tem uma sociedade com déficit. A gente tem uma sociedade com pouca participação política ou participação social do jovem. A gente é jovem hoje. E a gente está a criar os jovens de amanhã. Os jovens de hoje chegam a ser o exemplo para os jovens de amanhã. Se a gente é jovem hoje, não faz nada, vai esperar que o jovem amanhã faça alguma coisa? Se nós somos os exemplos. E os senhores de hoje foram os nossos exemplos. Se não fizeram ontem, a gente parou e não faz. Então, a gente vai perpetuar isso. Vai perpetuar. Ninguém vai fazer. E a sociedade vai continuar como? Com déficit. Simples. Eu não faço nada, eu não posso reclamar amanhã. Porque quem governa hoje, quem meteu quem governa hoje, supostamente sou eu. A pessoa que eu meti no poder não está a fazer nada. Tenho a minha parcela de culpa. Também. Mas também tem aquela questão de que eu confio na pessoa que eu meti a governar. Então, o que é que eu faço? Eu vou estudar mais sobre isso. Eu vou participar mais. Amanhã eu mesma posso me candidatar. Já que eu tenho a vontade de fazer melhor. Eu quero fazer melhor. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que estudar para isso. Eu tenho que entrar nessa vida para ganhar experiência. Para beber de águas e saber filtrar o que é realmente, ou que tipo de político, que tipo de profissional eu quero ser. Para não repetir o que outra pessoa fez de errado. Se for repetir, mas que faça melhor.
Porque a gente não pode reclamar de algo que não contribuiu. É muito fácil. É isso que eu digo, é muito fácil a gente reclamar quando está do lado de fora. Sem saber que existem muitas coisas que impedem de fazer que impedem algumas pessoas de fazer, de tomar certas decisões, de dar certos passos. A política é suja, simples assim. E as pessoas são mais sujas ainda. Então a gente não precisa, a gente tem que entrar para isso e pensar: eu estou aí para o covil dos lobos, eu posso ser comida ou não? Eu vou munida para entrar e ter força suficiente para aguentar isso e sair vitoriosa. Agora, se eu entrar fraca, eu vou ter comida. Então, mas eu não deixei de entrar, não deixei de tentar. Então, essa questão. A gente, como jovem, a gente tem que fazer agora. Tem que fazer agora, tem que incentivar e ser o exemplo para o jovem de amanhã. Para que o jovem de amanhã não sente, cruza os braços e espere as coisas acontecerem. Ok. Já estamos a 41 minutos de exibição do nosso debate. Eu gostaria, nós não temos aqui questões, apenas comentários dos usuários do Facebook. Temos aqui o Jovelino que diz que está em linha, temos o José que diz que está atento, temos o Nelson Manuel Patilson que diz muito bom. Assim se faz um país com jovem, com grande visão. Temos o Gelson Judeus que diz que está a acompanhar com sucesso. Temos o Malabiocha que diz que está a gostar, que é uma grande cena. Volta a comentar aqui que é uma boa iniciativa e que vamos nessa. Temos o Arnaldo Félix que diz que entrou agora. Temos o Moanangola e ele escreveu o seguinte: os requisitos de candidatura nesta perspectiva configura-se uma questão muito pertinente. A lei orgânica sobre as eleições autárquicas, enquanto o diploma que regula o processo das eleições autárquicas, desde a apresentação das candidaturas até a designação do candidato, é omissa parcialmente no tocante à designação do candidato. Eu me perdi, estava aqui perdido. Desde a apresentação das candidaturas até a designação do candidato, é omissa parcialmente no tocante ao requisito da estadia ou permanência temporal do candidato na respectiva circunscrição administrativa. Não sei se conseguiu apanhar aqui a ideia, referia-se Mais ou menos. ao tempo de, ou seja, a lei não diz nada sobre a estadia ou o tempo de tempo que mandato. o tempo que cada candidato deve viver numa determinada localidade. Ou seja, Ok. independentemente se você esteja no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Zâmbia, no Botsuana, se você regressa para Angola e concorrer a qualquer município, a lei não impede que alguém participe por isso. Temos Ok, aqui mas agora Deu. também tem uma questão. É a minha mãe. Sim, sim. Tem uma questão. Imagina, eu sou de Malange. Eu saí Sim, de Malange em 2012. sim. 2012, fiquei em Luanda 2012, 13 e um pouquinho de 14. Isso tudo a trabalhar e estudar. E depois vim para o Brasil em 2015. Eu vivi pouquíssimo. Eu não me sinto capacitada ou capaz de concorrer. Por quê? Porque eu acho que eu vi pouquíssimo tempo na minha área e eu não sei nada sobre a minha área. Realmente, eu Neirete.
Então eu tenho que ser verdadeira comigo mesma. Não só pegar, eu quero participar, eu sou jovem, autarquias. Nós temos que ser sinceros connosco mesmo. Se a gente quer melhorar, a gente tem que começar por nós. Porque se a gente começar por nós e começar assim, errado, então o futuro também vai estar errado. A gente tem jovens mais capacitados, tem jovens com melhores informações sobre as dificuldades que aquela área passa. Então eu dou oportunidade, eu deixo essa oportunidade para outra pessoa, porque eu sei que ele está melhor. Eu vou pegar, eu vou ver os candidatos, eu vou ver, não, este conhece, aquele conhece, não só porque, eu vou me candidatar, eu vou estudar para isso, eu vou saber da noite para o dia quais são as dificuldades que a minha área, o que a minha área tem. Eu sei de algumas, mas de algumas que eu vou lá de férias e volto. Mas são algumas que o país todo infelizmente passa, que é a água, saneamento básico, que é a água, a educação, mas existem outras coisas, mas então existem coisas que têm que começar de nós. A partir de nós temos começar a ser verdadeiros conosco mesmo. Se a gente começar errado, nos mentindo que a gente está capacitado para fazer certa coisa, e o buraco só vai aumentando. Hoje eu faço isso, amanhã eu vou fazer uma outra coisa. E amanhã, quando eu estiver lá um cargo mais alto. Eu gostaria de cortar e fazer uma questão dentro desta linha. Por exemplo, você é formado em ciência política. Num contexto como este, em Malange, na tua terra, se tiverem a precisar de alguém para auxiliar o autarca, para ser assessor do autarca, você deveria demarcar-se do convite porque não vives lá durante muito tempo? Agora eu faria isso, sim. Agora eu faria. Porque muita coisa, ou quase nada mudou em Malange. Eu fui de férias acho que há uns 3 anos atrás, mas eu já vi que aquilo está diferente. Eu sei que tem pessoas capazes de auxiliar melhor. Se eu falar da minha infância, de 6, 7, 8 anos atrás, é outra coisa. Então, nesses 8 anos, muita coisa mudou. Governadores mudaram, chefes, entidades mudaram. Então, convidarem para analisar uma situação, para talvez analisar só, porque assessorar, tem jovens capazes de fazer isso, sim, que estão aí, que vivem essa realidade. Eu não vivo essa realidade, então eu não tenho como pegar e fazer. Eu não tenho como, eu não me sinto preparada para isso. Porque eu não posso estar a lutar por algo que por trás desse algo tem pessoas que sabem melhor e que vivem melhor essa realidade. Eu estou aí porque o autarca decidiu, vamos lutar por isso, e aquilo. Ok, o autarca vive em Malange, sabe da realidade, não sei o quê. Ele pode muito bem pegar e ver alguém da sua área de jurisdição que também vive essas questões para assessorar, que também está ligado à política, a questões sociais, que pode assessorar. Tem tantos jovens em associações, tem tantos jovens com garra, com foco de querer algo melhor, de querer uma sociedade melhor, que com certeza tem um jovem que pode fazer isso. Se caso não houver, e eu sentir, não, eu posso fazer, ok. Mas se eu saber que tem um jovem que pode fazer isso, não tenho por que fazer isso agora.
A NEI vai voltar. Daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, ok. Eu posso fazer, eu vou dizer, eu posso fazer, porque eu já vivo essa realidade. Isso aí tem mesmo que fixar um tempo. Isso tem que fixar um tempo, porque qualquer pessoa pode pagar. Todo mundo, essa questão que eu frisei já nas minhas falas, que todo mundo quer entrar para a sociedade, todo mundo quer, vou só dizer para a política, todo mundo quer entrar para a política, todo mundo quer mudar o mundo, todo mundo isso, aquilo, e X e Y. Mas estando lá, a coisa é diferente. Estando lá, as pessoas mudam, os objetivos mudam. Então, por que eu vou pegar e tirar o lugar de outra pessoa, sabendo que eu não vivi essa realidade, eu não tenho como ajudar, ajudando a lutar por alguns direitos, sim, mas estando aí ativa ou no cargo, eu não acho certo isso. Não acho, eu, Neirete, não acho certo. E não faria isso, porque eu sei que tem jovens bem mais que possam representar melhor essa questão e lutar muito mais, ou muito melhor, não é? Para que essas coisas deem certo, para que decisões sejam tomadas. Ok, ok. Eu gostaria de prosseguir aqui com a leitura dos Uhum. comentários. Ter- terminamos aqui na Del Peixoto, sua xará. A minha mãe. Oh, oh, oh. Ah, muito bom por estar aqui a nos acompanhar, não sabia. Muito bom, muito bom. Está a nos acompanhar a tua mãe. Tá. Temos aqui o Hassan Joaquim, Hassan que escreve Well Done. Temos aqui um nome muito complicado, Eldridge Josefo Júnior. Ele pergunta como aderir ao movimento, mas essa questão não sei se você vai responder ou serei eu a responder. Movimento, que movimento? Será que Eu acho é que a associação? refere-se aos jovens pelas autarquias. Se Ah, for ok. essa, serei eu a responder. Em todo caso, temos aqui a Martiliana Bolonha. Em algum momento da tua fala, disseste algo que ela escreveu aqui, que é verdade o que disseste. Depois temos aqui novamente o comentário do Josefo Júnior. Ele diz: a lei deve fixar o tempo de 5 anos de habitação efetiva e comprovada na zona em que o candidato pretende concorrer, pois os autarcas devem ter plena consciência das potencialidades e dos problemas das suas circunscrições. Gostarias de Circunscrições. comentar a respeito disso? Não, é basicamente o que eu disse, porque eu nem, imagina, eu nem não me sinto no direito de fazer isso, porque eu não vivi nos problemas. E tem jovens que vivem esses problemas e que são capazes de representar aquela circunscrição. Ok, E eu estou de acordo que deva fixar um tempo mínimo ou máximo de habitação. ok. Uh, E, por deixa eu favor, ver. mulheres, estão aí, vamos participar, vamos lutar pela nossa representação, vamos nos empoderar, nós podemos, nós somos capazes e a gente tem que lutar para tenhamos oportunidade, porque se a gente cruzar os braços, a gente nunca vai ter oportunidade. Então, juntas somos mais fortes, juntas a gente consegue. Se a gente pegar e lutar juntas, a gente vai conseguir. Agora, não deixar uma lutar sozinha, porque uma não aguenta tanto peso assim. A gente está-se a formar, a gente é profissional, nós somos profissionais competentes.
Infelizmente, a gente diariamente tem que provar, supostamente, para a sociedade que a gente é boa no que faz. Então, temos que lutar para chegar àquele tempo de só olharem para nós e dizer: não, é boa, não temos que provar diariamente que somos boas. Então, a gente está a formar para quê? Para ficar em casa? Não, né? Bora aí participar. Tem tantas oportunidades para nós, tanta coisa pela frente. Então, se a gente pegar e tirar o medo da frente, a gente pega e faz. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Quem sabe daqui a uns anos teremos uma presidente, como o brasileiro diz, uma presidenta. Tanto orgulho. Espero que sejas tu a futura presidente de Angola. Ah, a tua mãe voltou a comentar, ela está a gostar de te ouvir, gosta de te A minha fã acompanhar. número um. Ok, está a gostar de acompanhar-te. Agora, eu Uhum. irei responder à questão do Josefo. Sim, sim. Ah, deixa só responder essa questão. O movimento Jovens pelas Autarquias é constituído ou composto por várias organizações a nível dos municípios, tem como finalidade resgatar a cidadania e estimular a participação dos cidadãos na vida pública sem necessariamente pertencerem a um determinado partido político. E nós estamos representados em algumas províncias de Angola, em alguns municípios de Angola, em algumas províncias, digo, Luanda, que é a capital do país, nós estamos representados no município de Capoaco, através do projeto Agir, no município de Viana, através do Mudar Viana, no município de Cazenga, através da plataforma Cazenga em Ação, no município de Belas, através do núcleo Belas em Ação, município. Deixa eu ver, estou perdido. Município do Quilamba-Queixo, não sei se é mesmo município, mas no Quilamba-Queixo é um grupo que tem com o nome Plataforma de Intervenção do Quilamba-Queixo. Nas províncias nós temos um núcleo na província da Huila, Oculinga, através de Oculinga, no município da Matala. Temos na província, em Malães tentamos, não deu certo, na terra da Neirete não deu certo, mas nós temos lá representantes. Temos na província de Benguela, o Movimento Revolucionário de Benguela lá está a trabalhar nesse sentido. Temos na província do Uís, através da Associação Quinto Ade, temos na província do Mochico, através do projeto Lauleno. Também não tivemos bons resultados na província do Namibe. Então, Josefo Júnior, caso queira fazer parte, deverá inicialmente nos dizer em que município pertence e daí nós iremos reencaminhar para este município. Nós, ao criar este movimento, pensamos primeiro na Constituição, que diz que o poder local é representado de três formas. A primeira, as instituições do poder local no município são as autarquias. Em segundo lugar, temos as autoridades do poder tradicional. E em terceiro lugar, temos outras formas de participação. E nós nos enquadramos nesta terceira dimensão, que são as outras formas de participação. Criamos esse movimento Jovens pelas Autarquias com o propósito de pressionar as autoridades e, ao mesmo tempo, estimular a juventude a participar na vida política sem necessariamente pertencer a um partido político, um MPLA, UNITA, Casa CE, para já PRS, FNLA, ou seja, mais cidadania, menos militância partidária. As pessoas podem agora participar na vida política sem necessariamente estarem ligados a partidos políticos. Esta é a resposta que eu tinha para o Josefo Júnior. Diz e respondeu que pertence ao município de Viana,
Neste caso, nós vamos depois entrar em contacto, vamos entrar em contacto para reencaminhar ao movimento, ao projeto Mudar Viana. Mas pode já procurar também no Facebook, depois de terminar essa live, se escrever Projeto Mudar Viana. E aqueles que vivem no Cacoaco podem escrever Projeto Agil, que vivem no Cazenga podem escrever Plataforma Cazenga em Ação. Vão ter acesso às páginas do Facebook dessas organizações e com muita facilidade terão contactos com as mesmas. Vou voltar aqui no nosso estúdio, micro estúdio, que nós temos aqui com a Neirete, e juntou-se a nós também um membro do movimento Jovens pelas Autarquias, que é o João Manuel dos Santos Monangola. Ele juntou-se a nós para esta conversa, mas ainda vou me centrar na Neirete, depois passar a palavra para o Monangola. Então, a respeito desta participação da juventude, e já tocaste aqui várias vezes, já disseste que as pessoas devem participar, e tem aqui a sugestão que foi dada, que as pessoas que devem concorrer devem pertencer aos municípios. Eu concordo que é muito bom que isso aconteça, e algo que nós não estamos a, a discutir é as vantagens do processo autárquico. Ou seja, muita gente não sabe que com a implementação das autarquias nós teremos muita oportunidade de emprego. Nós em Angola há muita gente que está a perder emprego, mas com a implementação das autarquias teremos emprego. Emprego como? Trabalhando nos postos de autarquia, né? Na administração, neste caso, trabalhando como deputado a nível municipal e por aí fora. Então teremos muitas oportunidades de emprego, tanto para jovens, tanto para os adultos. A Nereide, como não quer, se calhar a mãe dela poderá trabalhar na autarquia de Malange. Eu acho que serei muito mais eu do que ela. Já tem o emprego dela em Luanda, então eu, como ainda sou uma desempregada, talvez tenho muito mais oportunidades para tal. Mas falando das vantagens ou benefícios da implementação das autarquias, tem o desenvolvimento local, que é um tema muito debatido atualmente, pelo fato de ser um processo contínuo, não é? Temos também a democracia, que assenta sobretudo na liberdade de expressão e na oportunidade de melhorar a qualidade de vida da população, a participação da população na tomada de decisão, nas tomadas de decisões públicas em assuntos ligados aos interesses, aos seus interesses comuns. Temos a participação da comunidade, que é um dos objetivos do Estado moderno, né? Precisamos da participação de todos e vem permitir utilizar melhor o sentimento das populações locais relativamente aos seus problemas, como aquela questão que eu tinha citado mais cedo sobre as políticas linguísticas. Falou-se há pouco tempo das entidades tradicionais. Muitas dessas entidades tradicionais não falam bem o português. Como é que eu, Neirete, vou me candidatar a um lugar que nem a língua nacional eu sei falar? Como é que eu vou me comunicar com o pessoal daí? Não tem como. Como é que eu vou resolver os problemas dessa população se eu não estou ligada àquilo, eu não sei falar nem a língua nacional? Não tem como. Também vem os benefícios das autarquias, vem garantir o acesso à população aos serviços básicos, como a água, saneamento básico, energia elétrica, a iluminação pública, não é? O melhoramento das vias de comunicação e acesso, já tinha falado sobre isso, o ordenamento do território, saúde, cultura, ambiente, desporto, e tem outros aspectos de interesse da comunidade local. Mas, como tudo, tem os seus desafios. Desafios da implementação das autarquias locais no nosso país, que vem
proporcionar a efetiva descentralização administrativa, pois ela vem permitir liberdades locais, uma vez que a descentralização promove a mobilização de recursos locais e fornece um melhor sistema de coordenação e supervisão, controle e execução dos projetos. Isso é um desafio. Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir. Vem também, um dos desafios é garantir à população acesso aos serviços básicos, é um desafio, vai ser um desafio também, é um desafio que essa implementação, os autarcas vão ter, não é? A redução de assimetrias regionais também é um dos desafios, a desigualdade social é outro desafio das autarquias locais. E um dos fatores que está na base dessa diferença, que no caso a guerra foi uma das causadoras, né? Dessa diferenciação ou da divisão dos territórios. Seguimos aqui então com uma sessão dos comentários. Temos aqui o Israel Mauet, que deseja felicidades, tanto para ti quanto para mim. Conversar, ou seja, se calhar queria escrever conversa interessante e necessária. E depois surge aqui uma questão da Mariama Jaló. O comentário dela, ou a questão dela é a seguinte: o partido no poder sugere o gradualismo territorial nas autárquicas, mas a oposição e a sociedade civil defendem a implementação do poder local em todos os municípios do país. O que a cara convidada acha sobre o assunto que, de certa forma, viola os direitos dos cidadãos? E, por último, parabéns pelo live. Primeiro é que as autarquias têm que atingir a todo mundo. Não só uma parcela da população, mas sim a todo mundo. Por que só a Neireta que tem a oportunidade de ter um autarca que vai lutar pelas necessidades que a Neireta vive? Tem que atingir, não sei como está a ser organizado isso, mas eu espero que esteja a ser organizado da melhor forma e que atinja todas as áreas. Que tenhamos representantes em todo o território nacional. Porque todos precisamos. Existem áreas rurais que precisam do saneamento básico, precisam da educação, do acesso ao básico. Há dias eu vi um vídeo, alguém gravou, se eu não lembro onde, acho que deve estar numa dessas plataformas, Platina Online ou alguma coisa assim, de uns meninos, acho que é Kwanza Norte, se não me engano é Kwanza Norte, que eles para irem para a escola, ou então para irem para casa, ao sair da escola, eles tinham que atravessar o rio, crianças pequenas, atravessar o rio naquelas canoas, tinha lá uma menina. Pô, nós somos privilegiados e a gente não sabe disso. E esses meninos podem ser aproveitados mais lá para frente, se tiverem acesso à educação, a coisas básicas que um líder autarca pode lutar para isso. Pode lutar para barcos com pessoas adultas aí, já gerou emprego. Ok. Ao invés de deixar a população, a camada jovem, a Deus dará. Tem que atingir a todos os municípios. Nós temos aqui outro comentário da Maria Salsa Quimbomania. Ela escreve aqui: o MPLA está aflito. E depois escreve tudo mentira. Não sei a que se refere.
E depois volta a escrever e vai perder. MPLA tem medo das autarquias. É o comentário da Maria Salsa Quimbomania. Tem um comentário a respeito disso? Só penso que devemos dar oportunidades a todo mundo de mostrar serviço. Só posso dizer isso. Ok, tá bom. Todos nós devemos lutar ou devemos ter oportunidade para fazer alguma coisa e depois falar, oh, isso poderia ser feito de X maneira, ou então isso não poderia ser feito, porque tipo, nós estamos de fora, quem está de fora vê tudo, fala tudo, agora quem está lá dentro é outra coisa. Muita gente saiu daqui, muitos jovens saíram daqui com esperança, com força, foco de querer mudar alguma coisa e acabaram por não mudar nada. Então, isso depende muito de nós mesmos. É um ciclo vicioso que a gente vai vendo. Se você não ficar atento, você vai rodar nesse ciclo vicioso e ponto. Uhum. Ok, ela volta a comentar novamente e MPLA perdeu as suas chances. Estamos aqui neste ciclo e eu gostaria de adicionar o outro membro aqui do Movimento Jovens pelas Autarquias, neste caso o João dos Santos Manangola, ele também podia estar aqui. Ou a Maria Salsa diz que Angola precisa um partido de jovens sem os corruptos. Não sei se você gostaria de Maria, comentar. Maria, tu és jovem. Podes Sim, pegar e pegar outros jovens, incentivar outros jovens a abrir o partido. Estás a ver? exatamente isso. Maria, Não nós. esperar outros jovens fazerem isso. Você é jovem, você pode fazer. Pega aí o que é necessário e incentiva outra juventude, abra um partido. Maria Salsa, é precisamente isso. Nós, como jovens, temos que dar exemplo. Ao invés de nós estarmos de braços cruzados, pernas traçadas, à espera que as mudanças aconteçam ou caiam do céu, nós devemos criar mecanismos para mudarmos o quadro que nós temos. E nós, por exemplo, criamos o movimento Jovens pelas Autarquias com este propósito de informar as pessoas, de criar lives. Nós estamos, não é questão de tipo de puxar a brasa para a nossa sardinha, mas nós estamos a realizar mais atividades sobre as autarquias que o Ministério da Administração do Território, que recebe verbas para este efeito. Nós estamos a trabalhar mais do que o Ministério neste assunto, ou seja, nós estamos desde 2018 a falar sobre as autarquias. Antes do contexto de coronavírus, nós não fazíamos lives, nós íamos nas comunidades, dialogávamos com a população e era neste sentido. Ou seja, o meu partido já está criado. Ela diz que também já tem ideia de partido. Tá bom, muita garra, muita garra. Agora, eu gostaria de colocar uma questão aqui ao João dos Santos Manangola relativamente, deixa eu ver aqui os comentários, ah, a questão dos requisitos para apresentar a candidatura para autarca. Quais são os requisitos necessários ou como é que funciona ou funcionará este quesito? Ok, muito obrigado. Olha, eu não estou, o meu auricular, no caso, não está em boas condições. Estou aqui a ouvir com cortes, mas deu para entender. Antes mesmo de dar a resposta à questão, eu gostava de falar um bocadinho sobre a expectativa, não é, das autarquias locais, essas expectativas. E para nós os jovens, ouvi ali, ou seja, li ali uma preocupação
de uma espectadora que disse que os jovens devem criar partidos ou partido, não é? Ou seja, Angola precisa de partidos de jovens e tal. Mais do que partido, eu acho que o partido é uma das formas de participação na vida pública, mas mais do que partido, há várias formas de participação na vida pública e eu não defendo muito a ideia dos jovens ingressarem para os partidos políticos e ainda mais levando em conta, ou seja, tendo em conta a natureza dos partidos políticos em Angola. Eu acho que há muita forma de participar na vida pública e as autarquias locais, por exemplo, é uma forma de participação na vida pública local que é a mais eficiente, segundo um, um, um estudioso, né, John Stuart Mill. Ele diz que a participação local é a participação mais eficiente e, sendo jovem, eu penso que estamos todos num processo de aprendizagem e, segundo ainda este autor que acabei de citar, a participação tem um efeito educativo, ou seja, quanto mais o jovem participa na vida, quanto mais o jovem participa, mais estará habilitado e desta forma também estaria a influenciar o seu próximo a participar na vida pública. Nós, os jovens aqui em Angola, temos um receio de participar na vida pública, não é? Estamos sempre ali e entende-se, tendo em conta o nosso historial, né? Na vida, o nosso historial político não é de tão prazeroso, não é de tão não, quer dizer, nós não temos um historial político que incentiva, no caso, os jovens a participarem na vida pública. Agora, respondendo à questão que me foi colocada, eu, no caso, fiz uma intervenção, fiz um comentário antes mesmo de entrar no painel, em que falei que a lei a lei orgânica das eleições autárquicas ela é omissa parcialmente. No caso, ela até estabelece um período que é de 2 anos, a pessoa tem que viver 2 anos ou seja, o candidato deve viver 2 anos na circunscrição territorial, mas para além desse requisito, há outros requisitos, né, como, por exemplo, aquilo que chamamos de capacidade eleitoral ativa e passiva, não é? A capacidade eleitoral ativa é a capacidade de eleger, não é? De votar, ou seja, essa capacidade adquire-se com os 18 anos, não é? Enquanto cidadão, depois da maioridade, ou seja, quando o cidadão atinge a maioridade, que é os 18 anos nos termos da Constituição, ele tem a capacidade eleitoral ativa, esse é um requisito. E depois também há a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser eleito, né? Ou seja, de se candidatar para a Câmara Municipal. Quanto a estes requisitos, quanto a estas capacidades, penso que as duas equiparam-se, são 18 anos, e estes, na verdade, são os requisitos que se deve levar em conta. Agora, nós também devemos perceber que as autarquias locais, elas emanam daquilo que é o espírito de vizinhança, não é aquilo que se chama espírito de vizinhança, ou seja, é necessário que você conheça, de certa forma, a circunscrição, o município, a localidade em que pretendes se candidatar, porque só desta forma você, ou seja, aquele que vive no município durante um certo período de tempo, presume-se, em princípio, que conhece melhor os problemas que aquele município vive. Então, entende-se que está em melhores condições para se candidatar.
Isso é uma exigência constitucional, porque nos termos do artigo 217 da Constituição, ele que apresenta aí eu estou sem a Constituição aqui agora, mas lá consagra o conceito de autarquias locais, e lá depois você vê que é uma pessoa coletiva pública e tal que representa o conjunto de cidadãos numa certa circunscrição territorial. Então, o que esse conceito, no fundo, vem dizer é que as autarquias locais representam um conjunto de cidadãos, não é, que residem num determinado território, numa circunscrição territorial, não é? Até aqui nós já podemos notar que exclui-se a possibilidade, por exemplo, de alguém que vive num outro município possa se candidatar, possa vir a apresentar a sua candidatura. Não é? É necessário que o indivíduo viva nessa circunscrição territorial por um período de tempo. Acho que esses são os requisitos mais básicos que se pode aqui fazer menção. Eu penso que é isso, Hitler. Se houver ali mais alguma questão, estamos aqui, né? Vamos. Ok, tá bom, vou passar para a Neirete. Nós já estamos a chegar na fase final da nossa transmissão. Neirete, Ney. Gostaria que fizesse a consolidação e, ao mesmo tempo, partilhar algumas ideias relativamente à sua agenda com as pessoas que acompanharam a nossa atividade. Ok. Desde já agradecer, né? Agradecer pelo convite. Foi um prazer ter estado cá. E dizer que a gente precisa agir agora. Precisa começar a agir agora. Precisa ter uma vida ativa na sociedade agora. Precisa incentivar os mais jovens a estarem na vida ativa política, social, a lutarem pelos seus direitos, a quererem mais e não ficar à espera que as coisas aconteçam, porque nada vai acontecer porque a gente não faz. É como na vida pessoal, nada acontece se a gente não agir. Como o ditado popular diz, bebê que não chora não mama. Então, é isso. Nós, como sociólogos, como jovens, independentemente da formação acadêmica, independentemente da formação ou então da escolha do partido político, precisamos estar ativos, precisamos estar bem mais informados para que possamos cobrar isso das entidades que a gente mete no poder. Porque o futuro poderemos ser nós e vamos ser cobrados. Porque a gente cobra. Então, lá na frente a gente vai ser cobrado. E para isso, eu tenho feito lives semanalmente, toda terça. Tenho feito no meu Instagram, que é o Neirete Peixoto também. Mas eu agora vou passar para o Facebook, que eu criei agora uma página para mim. Quem quiser é só procurar Neirete Peixoto, tem a minha página. Passarei a fazer as lives agora no Facebook, com temas pertinentes, no geral, não só ligado a Angola, mas África e mundo. Já falamos sobre ações afirmativas e políticas públicas, já falamos sobre mulheres. Projeto que a UNB tem é muito bom, que eu gostei muito e que é um incentivo, que é o projeto Política na Escola. É muito, muito, muito bom. Eu fiz parte desse projeto, fui uma das colaboradoras e foi muito enriquecedor. Aquele ditado que é de cedo que se torce o pepino, é o Política na Escola, que eles vão para a escola, conversam com as crianças, semanalmente, não,
quinzenalmente eles vão para a escola, conversam com as crianças, falam sobre política, sobre temas ligados à política. O que é política, o que é democracia, o que é participação, mas de uma forma leve, de uma forma com a linguagem de uma criança. E eu aprendi muito nisso. Então é isso que o nosso país precisa. A gente levar esse tema, esse projeto em Angola seria uma mais-valia. Imagina a gente vai para a escola, porque a criança em si, ela tem uma visão do mundo no olhar do pai. O pai vai comentar, oh, fora Lula, fora Temer. A criança vai ser aquilo, fora Lula, fora Temer. Até crescer e ter uma visão própria, ou então uma decisão própria, ele já fez muita coisa e até acaba que não tenha uma decisão própria. Vai continuar tendo aquela visão que foi passada pelo pai. Então, é agora que a gente precisa fazer, é agora que a gente precisa agir. As autarquias é uma oportunidade para o jovem. É uma oportunidade para a gente mostrar que pode, para a gente mostrar que merece, para a gente mostrar que pode se fazer melhor, sim, que podemos ter melhoramento de todos os serviços, todas as áreas possíveis, em todo lugar, todo canto da Angola. Se você vai se candidatar, que seja um bom autarca. Não seja aquilo que você reclama, mas seja melhor do que você pode ser. Então, qualquer coisa, se a semana que vem temos Semana da África, não, da Mulher Africana, se não me engano, então teremos uma live para falar sobre a mulher africana, sobre o profissional, ativismo e social. Então, esses 3 pontos serão abordados na nossa live e outros temas que a gente vai falando ao longo do tempo. E, mais uma vez, obrigada pelo convite, por terem convidado. Ok, nós também agradecemos bastante pelo tempo e por ter partilhado aqui conhecimentos relativamente à questão das autarquias e gostaríamos de contar consigo mais vezes nos nossos debates. Com E certeza. nós precisamos mesmo de cientista político, pessoas formadas em ciência política para estar aqui a partilhar conosco, não só conosco, mas com as pessoas também que seguem as nossas páginas, essas questões. Então, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e gostaríamos de contar mais vezes contigo. Pode contar. Ok, tá bom então. Este vídeo ficará no nosso canal do YouTube. O canal é simples, é o meu nome que aparece aí, Hitler Samussoko. Tem toda a coletânea, toda a coleção das lives Jovens pelas Autarquias. E até já perdemos a conta quantas lives já realizamos sobre este tema. Temos que fazer. Sim, temos que preparar um livro para falar sobre isso. Jovens pelas Autarquias. Alguém já tinha sugerido aqui na edição passada, disse que há muito conteúdo e esse conteúdo deveria ser transformado em livro. Então, um dia depois vamos É muito enriquecedor isso, imagina. sim, juntar cada live, ou seja, descrever ou transcrever tudo que foi dito, ou os pontos essenciais, e partilhar com as pessoas, eu acho que será muito, muito bom. Então, nós podemos também voltar a entrar em contato consigo para pedir autorização, se podemos ou não, partilhar as tuas ideias no nosso livro. Pode. Qualquer coisa estamos aqui. Ok. Então tá bom, passaram
1h30. Muito obrigado. Nós, Obrigada, eu. ok. Tchauzinho. Tchau, até já. Ok. Eu vou fazer aqui umas publicidade. Ok, nós amanhã teremos outros debates, ou seja, amanhã iremos falar sobre boa governação municipal. Os nossos convidados, teremos convidados de Brasil e de Angola. Ou seja, deixa eu ver onde é que está o cartaz. Teremos o Éder Brito, que é da Oficina Municipal do Brasil, de São Paulo, né? Ele vai nos falar sobre boa governação, a experiência de boa governação na realidade brasileira. E depois teremos aqui um Manuel Martins, não, Manuel Martins não. Manuel Fernandes, que irá falar sobre a experiência de governação municipal de Angola. O Manuel Martins estará cá conosco para discutir essa questão. E depois teremos a moderação da vereadora, ou candidata a vereadora, ela já foi prefeita, Nilza Martins, que é do estado da Bahia, num dos municípios aí que neste preciso momento eu não tenho o nome, e esta iniciativa é da Associação Angolana de Ciência Política. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Ainda vamos estar aqui com o Mano Angola para falar sobre questões ligadas às autarquias, propriamente da questão da monitoria do Orçamento Geral do Estado, do orçamento a nível municipal, do PIM, que é uma área que é também do interesse das autarquias. Mano Angola, consegues me ouvir? Olha, eu estou a ouvir, mas com muito corte. Eu não sei se. Eu acho que o meu auricular está com problemas. Depois também aqui a questão da luz não está lá muito boa, né? Eu acho que as autarquias devem mesmo surgir para resolverem esses Para problemas. melhorar esses problemas básicos. Mas de qualquer forma não tem Exato. problemas. Nós vamos agendar então uma atividade para falar sobre o processo de monitoria que vocês estão a realizar em Luanda, para falar sobre o PIM, para falar sobre o PIM e sobre o Orçamento Geral do Estado. Então é isso, né? Vamos marcar, vamos colocar na agenda. E o pessoal que nos acompanha aqui, não deixem de acompanhar aqui as páginas do Hitler Samussuco, do João dos Santos Mano Angola no Facebook, a Hitler Samussuco de preferência no YouTube e a página da Associação Angolana de Ciência Política. E para aqueles que ainda não clicaram gosto na página da Central Angola, também não deixam de clicar, que nós estamos aqui para promover mais debates pela cidadania, para uma qualidade de democracia. Então, esse é o meu jeito de despedida para vocês. Estejam muito bem, fiquem bem. Teremos mais debate amanhã, a partir das 18 horas e ponto, na página da Associação Angolana de Ciência Política, AACP, Associação Angolana de Ciência Política. E muito obrigado por terem nos acompanhado.